Seja bem-vindo ao Instituto No Alvo. Meu nome é Carlos Toca e hoje estamos iniciando mais um Papo do Reino. Iremos tratar do assunto hoje sobre evangelização. Temos um convidado especial, professor David Bledson. Ele é escritor, professor de teologia. Eu creio que seja na Faculdade do Sul, Batista do Sul, né? E vamos colocar ele aqui para a gente conhecer o professor David. Seja bem-vindo, David. Obrigado, Carlos. Muito bom estar com vocês. Eu acertei a Faculdade do Sul? Sim e não. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Porém, eu estou dando aula, eu estou lecionando em alguns seminários, não apenas a faculdade aqui na cidade do Rio. Entendi. Muito bom. Para o pessoal lhe conhecer, David, você é natural de onde? Ok, sim. Eu sou americano, eu sou missionário da Convenção Batista do Sul, por meio de sua junta de missões internacionais, conhecido como IMB, ou International Mission Board. Então, eu faço parte daquele legado histórico de outros missionários da minha junta que plantavam as primeiras igrejas aqui no Brasil, estabeleceram algumas instituições, como o Seminário Teológico Batista do Norte, Seminário Teológico Batista do Sul, e outros seminários de colégios batistas. Nos primeiros 15 anos aqui no solo brasileiro, eu e minha esposa, nós estávamos atuando como missionários de campo em Minas Gerais. Nós morávamos, naquela época, na cidade de Belo Horizonte. Criamos nossos 2 filhos naquela região. Em mais ou menos 2016, nós saímos de Belo Horizonte e nós viemos para a cidade do Rio. Naquela época, o pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais, queria que eu estivesse um pouco mais perto da equipe dele. E era um bom momento para fazer uma transição. Hoje em dia, eu faço parte da equipe teológica da minha junta. Não há muitos missionários atuando no Brasil e muito menos na área de educação teológica. Porém, eu estou nessa área por mais de uma década, quase 15 anos agora. Minha área é missiologia, eclesiologia e antropologia cultural e evangelismo. Então, missionário tem que conhecer pouco sobre muita coisa, podemos dizer. E nos últimos anos eu tenho publicado alguns outros livros, e se você quiser, a gente pode conversar sobre isso mais em frente. Sim, sim. Eclesiologia é um assunto muito legal, viu? Sim, inclusive esse livro, acho que foi o momento que nós conhecemos esse livro aqui, de minha autoria. Realmente é o livro que, se Deus permitir, vai viver mais tempo no solo brasileiro do que seu autor. O livro publicado pela editora Fiel. E o primeiro texto eclesiológico batista, escrito por um pastor batista desde 1997. Então, nos últimos 2 anos, eu estava disseminando os ideais eclesiológicos batistas em seminários teológicos, em associações de igrejas. Então, esse é o que eu tenho feito nos últimos anos. Muito bom. Deus continue abençoando a sua vida. E Amém. Hoje iremos falar sobre evangelismo. E aí, também você tem um livro aqui, né? Que é o Evangelismo Relacional, né? Vamos mostrar o livro verdadeiro. Ele colorido. Sim. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2013. E mais ou menos 3 anos depois, a gente precisava fazer uma segunda edição. E hoje, eu acho que a maioria dos exemplares estão sendo distribuídos
por meios digitais desse livro. Sim. Eu evito ter livros físicos. E aí, sempre que eu consigo ter livros no Kindle, eu prefiro, que acabo não montando aquela estante gigantesca. Pois é. Mas vamos lá. Vamos falar sobre qual foi a motivação, David, que você teve para escrever esse livro. Ok. Podemos dizer que há pelo menos 3 motivos. Primeiro motivo, eu percebi que nós, os batistas, podemos dizer, precisávamos ser despertados mais uma vez para esse modo de vida. Então, eu queria contribuir para preencher esse vazio que eu percebia no meio batista brasileiro. Em segundo lugar, eu fui incentivado pelos pastores e outros líderes de igreja que eu treinei e apoiei. Eles queriam que eu colocasse a didática de uma forma que pudesse se espalhar, além de meus limites físicos. Eu não tenho o dom de omnipresença, podemos dizer. E, por último, eu escrevi, naquela época, para contribuir para a Igreja Multiplicadora das Juntas de Missões Nacionais. Por quê? Sim. Eu percebia a lacuna dentro da Igreja Multiplicadora com respeito à evangelização pessoal. Então, eu falo muito sobre evangelismo, plantação de igrejas e tudo isso, mas faltava de alguma didática, algum treinamento para formar, podemos dizer, pessoas nessa área, treinar pessoas nessa área de evangelismo. Entendi. Eu queria que a gente conceituasse, antes de iniciar, a gente tratar sobre evangelismo relacional, né, que é o que trata o livro, que a gente conceituasse a diferença, se existe, tá, uma diferença, entre missão e evangelismo. Ok. Ou podemos dizer missões e evangelismo, é? Isso, missões e evangelismo. Ok, sim. Você tem a missão de Deus, você tem a missão da igreja, você tem missões e você tem evangelização. E, então, a missão de Deus tem tudo a ver com seus propósitos eternos que ele vai cumprir. A missão da igreja vem da missão de Deus, ou seja, a igreja não determina a sua missão. Deus determina a missão, pois ele redimiu a igreja. E missões tem muito mais a ver com os esforços da igreja a cumprir a grande comissão, podemos dizer. Sim. Então, a grande comissão é muito mais do que evangelização, mas não é menos do que evangelização. Então, a evangelização se encaixa ali. Inclusive, eu enxergo a evangelização pessoal, ou a evangelização, como uma parte da missão da igreja. Isso. Uhum. Então, o evangelismo, ele seria, vou botar assim, como fosse um método para se cumprir a missão. Né? Eu não queria falar método, podemos falar tarefa ou parte da missão. É uma parte da missão primordial da igreja. E entendi. Você pode perceber na grande comissão que o nosso Senhor diz que vão e façam discípulos. Então, ele deu essa comissão aos seus discípulos. Sim. Então, discípulos precisam ser primordialmente discípulos de Cristo, e eles precisam fazer outros discípulos. E a evangelização é implícita nesta comissão.
Então, tem a ver com o compartilhamento do evangelho, desafiando a pessoa a receber Cristo, se integrar na igreja local por meio de batismo. E depois, a grande comissão continua no sentido que nós precisamos ensiná-los tudo com respeito às ordens de Cristo. E nós precisamos fazer isso entre todas as nações. Muito bom. Só, como você disse, né? Tipo, o evangelismo ele é uma parte. Porque até o evangelismo é você apresentar o evangelho a uma pessoa. E depois tem aí, formar um discípulo e por aí vai, né? Ou seja, o evangelismo, como você colocou, ele é só uma parte da missão. Muito bom. E qual seria a importância da evangelização pessoal? Eu acho que até antes de é bom a gente conceituar o que seria evangelismo relacional. Ok. Talvez nós precisamos fazer algo um pouco mais básico. Talvez nós precisamos falar o que significa evangelismo. Sim. Então, no livro meu, eu defino evangelização. Ou minha perspectiva, e eu acho que a perspectiva neotestamentária, quando a pessoa de fato é evangelizada. Então, talvez seja interessante que nós começamos aí. Então, a definição minha é o seguinte, inclusive, eu vou citar a mim mesmo. No livro, eu defino evangelização assim. Evangelizar é compartilhar no poder do Espírito Santo a mensagem do Evangelho de Cristo com uma ou várias pessoas perdidas, encorajando-as a reconciliar-se com seu Deus, ao receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, mediante a fé, e então incorporando-as a uma igreja bíblica mediante o batismo. Então, essa definição, eu creio que essa definição é uma definição neotestamentária. Claro, a Bíblia não está dando para nós uma definição de evangelização, mas nós podemos perceber, através do ensino do Novo Testamento e também como os primeiros cristãos evangelizavam, nós podemos perceber, por meio dessa definição, 3 componentes. Quais são? O primeiro componente é comunicar e esclarecer o evangelho aos que ainda não creiam em Cristo biblicamente. Então, esse é o primeiro componente. Sim. Segundo, é encorajar essas pessoas a responder ao evangelho através da fé em Cristo. E o terceiro componente é integrar aquelas pessoas que abraçaram o evangelho à comunhão de uma igreja local através do evangelismo, através do batismo, desculpa. Então, se apenas um ou até mesmo 2 desses componentes foram enfatizados na igreja local, a igreja vai abordar apenas parte do processo da evangelização, e não é todo. E se isso acontecer, a efetividade da igreja na área de evangelização estará limitada. Por isso, o alvo e o empenho da igreja devem visar completar esses 3 componentes, ou podemos dizer 3 partes na vida de cada pessoa. Quais são? Comunicar, esclarecer o evangelho aos que ainda não têm entendido de forma bíblica. Segundo, encorajar aquelas pessoas a reconciliar com Deus por meio do evangelho, através da fé em Cristo, e integrá-los à comunhão de uma igreja local, através do batismo. Então, você pode ver ali, a definição é muito mais robusta, mas é super crítica entender e ter uma definição bem clara sobre evangelismo. E na EVR, se eu puder continuar aqui,
Na EVR, esses 3 componentes eu fico dividindo em 2 fases. A fase de evangelismo e a fase de integração. A fase de evangelismo contempla aqueles primeiros 2 componentes. Comunicar, esclarecer o evangelho aos que ainda não têm recebido Cristo biblicamente, encorajá-los a responder ao evangelho através de fé em Cristo. E a fase de integração tem, podemos dizer, é uma continuidade do relacionamento, ou nós podemos perceber quais são os próximos objetivos para aquela pessoa. Mas até que esses 3 componentes não estivessem cumpridos, realizados na vida da pessoa, a pessoa ainda não é evangelizada. Em outras palavras, podemos dizer, Carlos, que, como John Stott disse, a igreja, o evangelho inclui a igreja. Nesse sentido. E muitas vezes nós podemos perceber que uma igreja, ou o pastor de uma igreja, vai enfatizar talvez um desses componentes, mas não os 3. Então, a igreja vai ser bem mais limitada em sua efetividade. Entendi. E na sua ótica, quando a pessoa ela pode ser evangelizada? Porque a gente quando ela passa por esses 3 componentes, quando ela passa por essas 2 fases. Tá, eu acho. Deixa eu tentar melhorar essa pergunta. Porque a gente tem um papel hoje da evangelização, mas existe uma barreira da aceitação do evangelho entre as pessoas hoje no mundo. Hoje, às vezes, nos locais que eu frequento, tem pessoas que não falam comigo porque eu sou cristão. ou ela, não que ela não fale literalmente, mas eu sinto que ela me evita. Eu não quero falar com esse cara. E como evangelizar esse tipo de pessoa? E aí existem pessoas que são mais fáceis e existem essas outras que são mais difíceis. E em qual delas iremos... como iremos chegar em cada uma delas? Existe algum método ou eu consigo alcançá-las da mesma forma? Okay. Deixe-me apenas compartilhar com você o que eu sempre estou ensinando as pessoas. Nós devemos, como discípulos de Cristo, nós devemos testemunhar a todos. Mas nossa abordagem pode ser mais intensa e com aquelas pessoas que nós estamos percebendo uma série de receptividade, abertura. Então, eu abordo desse assunto, eu abordo essa questão muito nesse livro EVR. Você não pode levar a pessoa além de seu interesse. E nós sabemos que o Espírito de Deus precisa estar trabalhando na vida da pessoa. A pessoa não vai ter interesse em questões espirituais se o Espírito Santo não estivesse dando a ela o impulso para buscar o Senhor. E nosso papel não é dar à pessoa o desejo espiritual. Nosso papel é testemunhar e ajudar as pessoas, incentivá-los a buscar o reino, mas nós não podemos dar para aquela pessoa esse desejo. Esse desejo tem que vir de Deus. Sim. Então, ao longo esse é onde aquela parte relacional entra, podemos dizer. Você estava falando sobre essa abordagem, porque eu botei evangelização via relacionamentos.
no primeiro capítulo, eu defino a evangelização e também eu tento defender essa outra palavra, via relacionamentos, a parte relacional. Por quê? Por que enfatizar essa parte relacional? Primeira razão, Deus nos criou à sua imagem. Portanto, nós somos seres relacionais. Então, faz sentido que nós estaremos aproveitando esse aspecto humano, podemos dizer. E a segunda razão é uma razão mais pragmática. Nós sabemos que as pessoas que têm abraçado a fé em Cristo, que realmente se integrou numa igreja, essas pessoas tipicamente estão testemunhando que um amigo, colega do serviço ou parente, uma pessoa significativa, foi usada por Deus para levar ela a Cristo como o instrumento de Deus. Então, e nós podemos perceber que nem acontece com a maioria, com todos, mas a maioria estão apontando a uma pessoa ou a uma família que investiu na vida daquela pessoa. Então, nós temos uma razão teológica, uma razão pragmática para investir, para enfatizar o aspecto relacional. Muito bom. Faz sentido? Faz sentido. Que aí, essas pessoas que elas não se mostram ali acessíveis ao Evangelho, para essas eu tenho que orar para que o Espírito Santo lhe convença, lhe dê o desejo, e aí a partir desse momento é que eu consigo apresentar para ela o Evangelho. Seria mais ou menos isso. Sim. Em parte, podemos dizer. Aquela pessoa você fica interagindo com aquela pessoa indiferente ou a pessoa até hostil ao Evangelho. Mas você pode refletir a luz de Cristo. Você pode mostrar o amor de Deus àquela pessoa. Você pode tocar nesse assunto do Evangelho em vez em quando. Você pode orar por aquela pessoa. Então, você não está abandonando, mas sua abordagem vai ser diferente. E você vai mudar sua abordagem, a sua intensidade, à medida que aquela pessoa está mostrando uma certa abertura, receptividade. Mas para aquelas pessoas que nós estamos percebendo que essas pessoas que são mais pessoas de paz, pessoas receptivas, nós vamos investir de forma intencional na vida daquela pessoa. Entendi. Esse modelo de evangelização relacional é um modelo contemporâneo da estrutura da igreja hoje? Eu não vejo EVR, Evangelização via Relacionamentos, necessariamente como modelo. É difícil de falar isso. EVR trata de evangelização pessoal, e os membros da igreja estão envolvidos na área de evangelização pessoal. Por isso, eu creio que EVR se encaixa muito bem em muitos outros modelos, podemos dizer. E não necessariamente é um modelo. É uma abordagem, podemos dizer que é meio secundário, mas é bem específica. Mas eu creio que a evangelização pessoal, meu irmão, é modo de vida. E modo de vida, deve fazer parte de nossas vidas como discípulos de Cristo. Então,
ah, ah, podemos dizer que talvez inclui algumas ideias metodológicas, mas tem muito mais coisas ali do que apenas método. Métodos são ótimos, mas são secundários. O que é mais importante são os elementos espirituais que eu posso compartilhar com vocês aqui em alguns instantes. Entendi. Nesse seu livro, eu consigo aplicar isso na igreja? Ou seja, tem um método, vamos botar ali, didático, que eu consiga ler ele e aplicar na igreja? Legal. Sim, de fato, EVR foi escrita de tal forma que o pastor pode formar uma equipe ou juntar uma equipe e caminhar com aquela equipe. Então, é o pastor e aqueles semeadores, testemunhas. Eles estão apoiando uns aos outros, eles estão orando uns pelos outros, uns pelos outros, e eles estão envolvidos em fazer novos discípulos. Então, a ideia de EVR é ter seu uso na igreja local. Pode ser usada em outros ambientes, pode ser individual, mas realmente é mais para a igreja local mesmo. Melhor forma é que acontece não na EBD, e muitas vezes eles tentam fazer na EBD, mas sim, a ideia é que o pastor está formando alguns discípulos na área de fazendo novos discípulos. E tipicamente nós temos que criar hábitos. Nós temos que cultivar essa disciplina de estar buscando pessoas de paz, testemunhando e tudo isso. Então, o pastor serve como modelo e também como treinador, capacitador nessa área. E ele faz isso ao longo de, idealmente, o que eu tenho feito, um ano. Então, um ano. Por que um ano? Eles estão orando juntos, eles estão revendo algumas partes desse livro, estão estabelecendo alguns alvos, estão encorajando uns aos outros nessa área de evangelismo pessoal. E, tipicamente, em uma igreja composta de 50 membros, 60 membros, a igreja tem dois povos-alvo, podemos dizer. Primeiro, evangelizar, a dar apoio espiritual aos visitantes. E segundo povo-alvo é os relacionamentos, a rede familiar e de amizade dos próprios membros. Lamento dizer, Carlos, que o maior pecado de omissão da igreja hoje em dia é que ela nem está tentando evangelizar os que estão vindo e assistindo aos cultos dos crentes. Então, ninguém está dando apoio, muitas vezes. E o apoio espiritual precisa ser muito mais do que apenas cumprimentando a pessoa quando entra, ou botando aquela pessoa em uma classe de novos membros. Então, a ideia aqui realmente é uma coisa um pouco mais intensa. E basicamente é um discípulo de Cristo caminhando com uma pessoa ou uma família para que ela se torne também discípula de Cristo. Muito bom. Eu queria ver com você se a gente conseguiria montar aqui eu queria fazer um breve resumo do livro para que a gente consiga incentivar outras pessoas a implementarem esse tipo de evangelismo nas suas igrejas locais.
Então, qual seria o passo a passo que ele teria que fazer para conseguir implementar isso? Primeiro, tem que começar com a equipe pastoral. Se o pastor não topar, é difícil, particularmente no âmbito batista. A igreja, os membros vão seguir o pastor. O pastor é o líder. Os pastores são os líderes que conduzem a igreja. Faz sentido. Não significa que o pastor precisa fazer tudo, mas ele precisa estar presente, ele precisa ser modelo e treinador. E segundo, o pastor precisa ler o conteúdo para certificar que o conteúdo é bíblico. E discernir se ele quiser aplicar. E o terceiro passo seria escolher quando começar. E tipicamente eu aprendi por meio de meu saudoso colega missionário, Dennis Blackman, que nós precisamos reconhecer o calendário brasileiro. Começa no mês de fevereiro, encerra no mês de junho, volta depois de férias, em agosto, até o final de novembro e tudo isso. E mais uma vez, o que eles devem fazer? Dar apoio espiritual aos visitantes e também tente fazer um impacto na vida das pessoas que fazem parte da oicas deles, a rede familiar e de amizade. Muito bom. A formação, né, quando se começa o evangelismo, né, e aí uma das etapas do seu livro lá, ele fala da formação de grupos de estudo bíblico. Seria algo, acho que é formado no lar da pessoa que aceita o evangelho, né? Ele aceita descobrir mais, ele tem uma certa sede para saber mais da Bíblia. E no Brasil, eu sinto isso, acho que também por minha igreja ela ser uma igreja de classe mais baixa, as pessoas têm essa dificuldade de liderar um grupo, de ele conseguir fazer essa evangelização e ele conseguir trazer uma mensagem de estudo. Então, como seria o passo para essas pessoas conseguirem alcançar esse objetivo, que é fazer o estudo bíblico na casa dos que eles estão evangelizando, e se o livro ele ajuda em alguma coisa com isso? Ok. Talvez nós precisamos voltar para contemplar o conteúdo do livro, porque você está fazendo uma pergunta bem específica e você está entrando na parte de método. E não estou falando que métodos não são importantes, mas, como eu falei, métodos são secundários. E nós queremos enfatizar outras coisas que são mais importantes do que métodos. Métodos são meios secundários. E são importantes, e tudo isso. E você está perguntando sobre facilitando um estudo bíblico evangelismo. E o estudo bíblico evangelismo, nós somente recomendamos que um discípulo de Cristo ofereça a essa pessoa que o evangelista está percebendo que representa uma pessoa de paz. A pessoa é receptiva às coisas de Deus e receptiva à própria pessoa. E os estudos bíblicos evangelísticos que eu gosto muito são aqueles que estão botando o evangelista e o evangelizando, podemos dizer, nas escrituras. Então, o evangelista está facilitando o estudo, mas não está ensinando o estudo, ele está esclarecendo. E
eu recomendo dois ou três métodos, 2 ou 3 estudos bíblicos evangelísticos em um capítulo dedicado a esse método. É uma maneira de podemos dizer, semear o evangelho. Mas a gente somente emprega esse método, essa maneira, à medida que estamos percebendo que aquela pessoa ou família está representando uma pessoa de paz. Entendi. E como relacionar esse evangelismo pessoal com a pregação no púlpito? Uma boa pergunta. Como eu posso falar sobre isso? A pregação pública da palavra faz parte do culto público, sem dúvida. E o culto público é um dos elementos essenciais, podemos dizer, da igreja. E a igreja precisa cumprir isso. Mas o culto é muito mais do que... o culto existe para glorificar Deus por meio de Cristo, edificar os santos e evangelizar os perdidos. Porém, podemos dizer que uma igreja dependendo somente em seu púlpito para evangelizar as pessoas, aquela igreja vai ser limitada. Pois nós temos que perceber que há muitas outras coisas, muitos outros propósitos no culto público que inclui a evangelização de perdidos, mas vão muito além de evangelização dos perdidos. Então, e também, quantas horas por semana nós estamos com os irmãos cultuando Deus em cultos públicos? Estamos falando sobre 3 ou 4 horas no máximo. Então, nós temos que ver que a maioria dos esforços evangelísticos dos membros precisam ocorrer em outros ambientes, em outros momentos, e tudo isso. O problema que eu percebi muitos anos atrás, eu estou aqui no Brasil há 25 anos, é que muitas igrejas estão somente utilizando os seus cultos para evangelizar as pessoas. E essas igrejas estavam limitadas em sua efetividade evangelística. Podemos imaginar, usando essa analogia, essa ilustração, pensa sobre os esforços evangelísticos de uma igreja como uma torta. E se uma torta, os cultos públicos representam apenas uma fatia. Mas tem outras maneiras, tem outras formas, tem outros ambientes que os irmãos devem estar testemunhando sobre Cristo a outras pessoas. Muito bom. E aí eu vou dar um testemunho pessoal. Eu já praticava o EVR sem conhecer ele. Pode ser. Eu com os meus amigos, e aí acabava que esse meu grupo de amigos, a gente conseguia influenciar outras pessoas a estarem juntos conosco. Eu sempre gostei muito de acampar, ir para um local com muita árvore, um rio, e acampar lá. E aí, com isso, os jovens se motivam a querer ir também. E a gente fazia essas excursões e vinham pessoas de outras denominações, vinham amigos, que o amigo trazia um amigo da faculdade que não era evangélico, e essas pessoas começavam a vir e a gente formava um grupo ali de 20 pessoas. E muitas vezes eu nem conhecia elas. E no momento lá que a gente fazia o acampamento, aí sempre à noite
acendíamos uma fogueira e compartilhávamos um texto bíblico. E ali fazíamos uma pregação, louvor, e era o momento que a gente tinha de iniciar, né? Fazer esse primeiro toque, que é expor às pessoas a nossa fé, ela ter o contato com o evangelho, até muitas vezes quebrar alguns paradigmas de ser cristão, evangélico, é muito limitado, tem muitas coisas que você não pode fazer. Às vezes as pessoas têm essa visão. E ele vê que a gente estava ali naquele momento que era muito legal, e ele faz, poxa, eles são evangélicos. E aí as pessoas muitas vezes se abriam a querer conhecer mais. E isso foi algo que rapidinho, isso foi algo que aconteceu conosco de uma maneira muito natural, e a gente conseguiu trazer muitos jovens para a igreja. Sim. Sim, são pontos de contato ou esforços pré-evangelísticos, podemos dizer. Muito bom. Sim, nós precisamos dificultar isso. O que acontece? Muitas pessoas pensam que evangelização tem muito a ver com nossas habilidades orais ou métodos. E nós precisamos reconhecer que muitas outras coisas envolvidas. Inclusive, deixe-me apenas resumir agora o conteúdo desse livro, se eu puder fazer. A maioria do conteúdo desse livro eu posso dividir em 3 partes. A primeira parte envolve o que eu chamo de 6 elementos essenciais para se cumprir a missão evangelística da igreja local. Então, esses 6 elementos são faz parte do poder espiritual da igreja. E quais são? O primeiro elemento é a palavra de Deus, em especial o evangelho. O segundo elemento espiritual é o Espírito Santo. Terceiro elemento espiritual é o próprio semeador, testemunha, discípulo de Cristo que está testemunhando. A pessoa se você é um discípulo de Cristo, você é um semeador ou semeador em potencial. O quarto elemento é a oração. E o quinto elemento é o coração, terra boa ou solo bom. Terra boa ou solo bom. O que significa solo bom? Solo bom representa um coração preparado pelo Espírito Santo para ouvir e considerar o Evangelho com interesse e sinceridade. E o último elemento é mutualidade cristã. Ou seja, nós vemos essas ordens de mutualidade no Novo Testamento. Encorajar uns aos outros, corrigir uns aos outros, orar uns pelos outros. Então, basicamente, nós estamos vendo essa equipe de semeadores praticando mutualidade entre si, visando, espalhando o evangelho por meio de relacionamentos. Então, esses são os elementos espirituais, essenciais. Então, quanto mais nós estamos confiando nesses elementos espirituais essenciais, mais e mais efetivos nós vamos ser. E outra parte do livro, acho que eu dedico 2 capítulos aos 4 princípios. 4 princípios para a prática de evangelização pelos relacionamentos. Os princípios não são os elementos espirituais. Porém, nós podemos perceber, através das observações do Novo Testamento e como as pessoas se convertem, como as pessoas tipicamente estão, como as igrejas estão evangelizando e as pessoas estão se convertendo. Então, os 4 princípios
incluam, primeiro princípio é buscar as pessoas de paz. Buscando as pessoas de paz tem tudo a ver com aquela terra boa, solo bom, aquele elemento essencial. Então, eu falo muito sobre como descobrir a pessoa que talvez seja a pessoa de paz. Se lembra, a pessoa de paz, nós vamos ter uma abordagem um pouco mais intensiva, se for possível. O segundo princípio é mostrar o amor de Deus. E mostrando o amor de Deus, nós percebemos que muitas vezes o processo evangelístico anda em 2 trilhos. Pensa comigo sobre um trem. 2 trilhos. Um trilho é o compartilhamento, esclarecimento do evangelho, e o segundo trilho é o compartilhamento de sua própria vida como aquela pessoa. Então nós podemos perceber que mostrando o amor de Deus envolve esse trilho. E se a pessoa não está aberta, pelo menos nós podemos mostrar o amor de Deus a essa pessoa. Terceiro princípio é seguir o oikos. Oikos é uma palavra grega que tem muito a ver com relacionamentos, casa, podemos no grego. Então, a ideia de oikos abrange a rede familiar e de amizade que cada um de nós temos. E nós temos que reconhecer que o evangelho deve ter o seu maior impacto entre essas pessoas que fazem parte de nossas vidas ao longo de anos, ao longo de décadas. E o quarto princípio é cultivar o solo bom em médio prazo. O que significa isso? Nós sabemos que tipicamente a pessoa precisa ser tocada pelo evangelho, tocado com um testemunho cristão, algumas vezes, antes de compreender a mensagem e as suas implicações de discipulado cristão. Então, a ideia de cultivar o solo bom em médio prazo é se nós estamos diante de uma pessoa aberta às coisas de Deus, buscando o reino, nós vamos sincronizar com o Espírito Santo na evangelização dessa pessoa. Então, como instrumentos do Espírito Santo nessas coisas. Então, esses são os 4 princípios. E, finalmente, as 3 maneiras de semear o evangelho. As 3 maneiras são mais métodos. E um dos métodos, você já mencionou, é facilitar os estudos bíblicos evangelísticos. Então, estudos bíblicos evangelísticos nós reservamos para aquelas pessoas que representam as pessoas de paz. Os outros 2 métodos, ou 2 outras maneiras, são maneiras que nós podemos usar no nosso cotidiano. Nós podemos empregar para as pessoas que representam pessoas de paz ou não, pessoas que não representam as pessoas de paz. Quais são? O método que eu ensino ali é compartilhando os 10 versículos que esclarecem o evangelho e também contar a sua própria história, seu testemunho pessoal. Então, nós podemos utilizar esses outros 2 métodos com qualquer pessoa que Deus está dando para a nossa oportunidade. Então, esses são a maioria do conteúdo de meu livro envolve essas 3 partes. 6 elementos essenciais, 4 princípios e 3 maneiras. Muito bom, muito bom. O EVR, ele tem alguma relação com formação de pequenos grupos, células, para fazer esse trabalho evangelístico? Agora você está, mais uma vez, você está bem agarrado aos métodos, né? EBD, pequenos grupos, sim. Células, são formas de pequenos grupos. Inclusive, EBD
EBD realmente começou com fins evangelísticos. Mas podemos dizer que nesses ambientes nós precisamos ter irmãos capacitados a compartilhar sua fé com outras pessoas. Nós precisamos certificar aquelas pessoas compreenderam o Evangelho, abraçaram o Evangelho e estão vivendo o Evangelho. Então, a melhor pessoa... todos nós devemos saber, todos nós devemos praticar evangelismo no nosso cotidiano. E essas outras formas, por exemplo, modelo celular, deve ter uma forma de capacitar as pessoas a compartilhar sua fé. Nós podemos perceber uma coisa interessante, Carlos, eu não tenho visto no livro de Atos nenhum treinamento formal de evangelismo. Porém, eu não tenho visto ali EBD, nem um modelo celular, embora algumas pessoas falem que tem. Podemos perceber esses são meios secundários para organizar a igreja, para que os irmãos possam encorajar uns aos outros e tudo isso. E, então, vai ser difícil utilizar pequenos grupos para trazer pessoas para Cristo se os irmãos não estão atentos a trazer seus amigos, compartilhar o Evangelho com eles, fora daquele ambiente e tudo isso. Verdade. Muito bom, David. Agora, a gente já está caminhando para o final, tá? E okay. Possa ter sido que eu não tenha contemplado alguma coisa aqui que você acha importante na parte de evangelismo relacional, que você acha que seja fundamental para estar nesse vídeo. Se você tiver algo desse tipo e quiser compartilhar com a gente aproveitar esse momento aqui, que estamos juntos com você, será uma bênção. Ok. No 8º capítulo desse livro, eu dedico o capítulo, o conteúdo, à fase de integração. E eu tenho percebido que igrejas não têm completado muito bem como trazer novos convertidos em seu meio. Então, quais são os objetivos de uma pessoa que abraçou a fé cristã? Mais uma vez, a maioria das igrejas somente botam o novo convertido em uma classe de novos membros. Pode ser, mas é muito mais do que apenas encher a cabeça da pessoa com conteúdo bíblico. Se lembra de a grande comissão, Jesus está nos ordenando a ensinar a tudo que ensinar as coisas para que nós pudéssemos obedecer às suas ordens. Então, o capítulo 8, eu não tenho visto em muitos outros livros sobre evangelização pessoal. E se um relacionamento de confiança já foi estabelecido, então é supernatural que aquele evangelista, semeador, continua com aquele relacionamento nessa fase de integração. Então, naquela fase, aquela pessoa está afirmando que o evangelista está afirmando que a pessoa entendeu o evangelho e recebeu o evangelho, ajudando aquela pessoa a se livrar de qualquer coisa incompatível com o evangelho, está apresentando outros irmãos da igreja a essa pessoa, pois se lembra de nós queremos socializar aquela pessoa. Algumas pessoas pensam que, Davi, socialização é uma coisa pequena.
fazendo parte de igreja é uma forma de socializar. Claro, a igreja é muito mais do que um grupo social. Porém, nós queremos ver outras pessoas envolvidas, outros cristãos envolvidos na pessoa, na vida daquela pessoa. Também nós queremos ajudar aquela pessoa a entender a importância de batismo e outras coisas que têm a ver com o crescimento cristão. Então, pode ser que aquela pessoa está em uma classe de novos membros, mas como esse esforço na parte de um ou dois evangelistas nessa fase de evangelismo, como isso vai fazer um grande efeito, eu não posso subestimar. Então, eu abordo esse assunto em capítulo 8. Essa parte de integração, eu também tenho sentido essa mesma deficiência nas igrejas. E eu tenho até conversado... Muitas vezes eles estão pregando o evangelho somente por meio do púlpito. Sim. Mas se lembra, nós temos que não apenas falar sobre o evangelho, nós temos que incentivar as pessoas a reconciliar com Deus por meio de Cristo. Então, o apelo. Eu não estou falando sobre apelo público que todo mundo está vindo para frente e tudo isso. Eu estou falando que o modo apostólico é incentivar as pessoas a reconciliar com Deus por meio de Cristo. Nós devemos apelar. Mas é difícil de incentivar a pessoa a reconciliar com Cristo se a pessoa não entender o evangelho. Então, os dois devem estar juntos ali. Sim. Mas muitas vezes uma igreja pode fazer muito bem nessa parte da fase de evangelismo, mas ela não tem contemplado muito bem a fase de integração. E a fase de integração, como eu falei para você, faz parte do processo de fazer novos discípulos. Que a evangelização é exatamente você trazer pessoas para a igreja. E uma das partes da igreja é a unidade. Então, essa pessoa ela precisa se formar com o grupo. Sim. E se os irmãos não estão andando como uma família espiritual, um corpo de Cristo, vai ser muito mais difícil. Sim, sim. Você pode ver mais uma vez as dinâmicas de mutualidade sendo aplicadas entre os irmãos, visando evangelização, mas a mutualidade vai muito além de esforços evangelísticos, sem dúvida. Desculpa, qual foi? Você falou um termo aí que eu não entendi. Que mutualidade vai muito além de esforços evangelísticos. Sim. Eu não entendi o termo. Sim, eu mencionei para você que um dos elementos essenciais envolvidos no evangelismo é a mutualidade cristã. Mas quando eu falei mutualidade cristã, eu estava falando sobre os evangelistas semeadores ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, contemplando sobre disseminando o evangelho e corrigindo as pessoas a receber o evangelho e tudo isso. Mas você pode ver que mutualidade cristã é muito mais do que os esforços evangelísticos, sem dúvida. Sim, sim. Muito bom. Eu acho que conseguimos contemplar aí esse assunto, né? Quero agradecer mais uma vez sua participação, David, por ter trazido esse assunto tão relevante para as nossas igrejas, que é a evangelização. E muitas vezes a evangelização ela se concentra em muitas igrejas, tá? Simplesmente em sair nas ruas e entregar um papelzinho. Esse tipo de coisa é um tipo de projeto. Mas se lembre disso. Eu falo sobre isso no livro. Se a pessoa receber Cristo por meio de projeto, é porque é uma pessoa atrás. Pessoas alcançam pessoas. Projetos não alcançam ninguém.
É muito importante. Foi muito bom, Carlos, estar com vocês, estar com você e os outros que vão acompanhar a nossa conversa. Somente quero encorajar as pessoas, se alguém quiser adquirir este livro, o nome é Evangelização via Relacionamentos. Pode entrar na livraria da Junta de Missões Nacionais e o livro em sua modalidade digital está disponível por um preço de banana, podemos dizer. Tá ok. Muito obrigado, David. E Deus continue abençoando o seu ministério. Tá, amém. Okay? Obrigado, Carlos. Grande abraço. Se Deus permitir, vamos comer tapioca lá em Recife. Em Recife, ótimo. Valeu. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.